Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar, de forma totalmente objetiva, um texto super provocativo publicado agora em 2024. É uma obra que usa uma estética bem oculta para simplesmente inverter, de forma radical, os valores cristãos que a gente já conhece. Então, bora começar essa nossa jornada filosófica pela anatomia de uma verdadeira rebelião de ideias, escrita pelo Eduardo Banks. E para entrar no clima, vamos observar esse sigilo bem austero e misterioso. Olha só, essa não é uma imagem qualquer, viu? Ela tá ali logo no começo da obra justamente para estabelecer aquele tom rebelde e a estética oculta de cara. Antes mesmo da leitura começar, o autor meio que já prepara o terreno para um sistema de crenças que adora bater de frente com o senso comum. Bom, e a grande pergunta que guia toda essa nossa análise é exatamente essa. O que acontece quando a moralidade cristã, que é a base de grande parte do nosso mundo ocidental, vira de cabeça para baixo? Ao longo da explicação de hoje, a gente vai entender direitinho como as virtudes tradicionais são completamente invertidas para tentar criar um paradigma totalmente novo, uma visão baseada em um vitalismo puro e, digamos, implacável. Na prática, essa inversão cria uns paralelos bem agressivos. Segundo a própria contracapa, o livro se opõe de propósito a textos cristãos bem antigos e fundamentais, tipo a Didaqué. Sabe aquela ideia clássica e pacífica de dar a outra face? Pois é, a obra descarta isso e defende a retaliação e a autopreservação. O autor vê o revide como uma forma de justiça pessoal mesmo, rompendo totalmente com qualquer ideia de submissão. E tem um detalhe fascinante sobre a estrutura desse texto. Toda essa poesia filosófica se apoia no número 72, que tem um peso gigante na tradição esotérica. O autor foi lá e usou as descrições dos 72 demônios do Lemegeton, a famosa chave menor de Salomão, como base para compor os versos. É sem dúvida uma escolha que reforça o tempo todo esse tema do conhecimento proibido. Parte 1. Vitalismo e força. O primeiro tema central da obra. Logo no prólogo já damos de cara com a regra de ouro do livro. Os seres humanos não devem servir a nenhum mandamento externo inquestionável. A lógica dele é que a verdadeira raiz de tudo, tanto do amor quanto do ódio, está totalmente dentro da gente. Não vem de uma divindade ou de uma lei cósmica, sabe? É como se a bússola moral precisasse ser 100% interna. E a passagem 38 ilustra super bem onde essa bússola vai parar. A obra propõe um baita paradoxo. Pensa assim: bater de novo em quem deu a outra face, na verdade, seria um favor. A ideia defendida ali é que esse revide serve para curar a outra pessoa da fraqueza dela. É muito louco, né? A vingança ganha um significado completamente novo, virando meio que uma ferramenta pedagógica de fortalecimento. A passagem 50 deixa essa postura vitalista ainda mais forte. O texto afirma com todas as letras que resistir já mostra uma grandeza inerente e muito superior a qualquer submissão. E isso vale independentemente do resultado da briga. Ou seja, enfrentar ativamente o que nos oprime é, para a obra, o ponto máximo da dignidade. E agora a gente vai para a parte 2, orgulho acima do arrependimento, o nosso segundo tema central. Aqui, na passagem 10, a gente tem uma pedrada, uma afirmação super direta. O texto diz claramente que sentir arrependimento é, na real, um ato vergonhoso. Isso vai totalmente na contramão de tudo que as teologias tradicionais ensinam sobre perdão e contrição. Para o autor, o simples ato de se arrepender é visto como uma fraqueza de caráter inaceitável. Mais para frente, a passagem 36 usa palavras bem viscerais para dobrar a aposta nessa filosofia. A obra compara o arrependimento a vomitar uma fruta doce logo depois de comer com gosto. É uma imagem fortíssima, né? O argumento é que se a gente vive a vida plenamente, jamais deveria rejeitar as próprias experiências só por causa de um suposto filtro de culpa moral. Mas aí, se a gente descarta a culpa, o que sobra? A passagem 52 dá a resposta. As ações devem ser contadas com muito orgulho e nunca confessadas às escondidas com vergonha. A obra coloca o ato de se vangloriar lá no alto, como uma virtude mesmo. Aquele negócio que a gente normalmente chama de vaidade, aqui vira uma prova de vitalidade e sinceridade. Parte 3. A rebelião filosófica. O clímax do texto. É nesse ponto que todas as ideias se conectam. A gente vê a formação de uma visão de mundo onde o auto-interesse absoluto, a rejeição da culpa e a celebração da força física formam um sistema ético super amarrado. São essas que o texto rotula de virtudes demoníacas, que batem de frente e invertem aquelas virtudes que a gente costuma chamar de angelicais. A passagem 64 mostra bem o preço de toda essa liberdade, opondo a inocência à queda. A inocência não é vista como algo puro para se proteger.
Mas sim como uma gaiola, uma ilusão. Já a tal queda, que na tradição cristã é o grande desastre humano, aqui é retratada como o rito de passagem fundamental para a gente conseguir se emancipar de qualquer tutor. A passagem 66 mergulha um pouco mais nisso, explicando que essa liberdade tão profunda não exige que se busque uma terra prometida num futuro distante. A liberdade é um estado interno, um fim nela mesma. Ela acontece no momento exato em que a mente rejeita qualquer tentativa de controle. É aquele instante em que a gente para de ser guiado e começa simplesmente a existir. E aí, chegamos na passagem 72, o grande ápice poético que fecha a estrutura numérica da obra. O autor solta aquele clássico grito cósmico, não servirei. Isso resume com total perfeição a postura inegociável do texto sobre a independência. É uma recusa final e sem meios termos de se curvar a qualquer autoridade, seja ela humana ou divina. Só que tem uma nuance brilhante que vem logo depois. O ideal demoníaco proposto não é sobre virar um tirano ditador, viu? Ao declarar que demônios não servem e não mandam ordens, o texto basicamente detona a própria ideia de hierarquia. A meta é chegar em um estado de vida completamente fora da dinâmica de dominação, sem mestres e sem escravos, apenas uma autonomia radical. Para encerrar nossa análise de hoje, fica uma provocação que não dá para ignorar. Quando a gente observa uma defesa tão incisiva do vitalismo, precisamos nos perguntar, será que o verdadeiro preço da autonomia absoluta é mesmo quebrar todos os laços morais convencionais? Em uma época que já exalta tanto o indivíduo, será que uma postura radical assim não acaba criando novas e invisíveis barreiras para a convivência em sociedade? É uma daquelas reflexões espinhosas sobre os limites da liberdade, e com certeza, um debate que vai continuar ecoando muito além dessas páginas.